Olá, turminha do 7º ano, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, a gente já terminou nosso livro, né? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre tudo que a gente viu, tá bom? E aí, no final, a gente conversa sobre as atividades para nota que a gente tem desse bimestre, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa revisão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai falar o quê? Da arte no Renascimento, tá? Então, lá atrás, a tia Vanessa falou com vocês sobre o Renascimento. Eu falei para vocês que a arte, né, é um ramo da ciência que anda de mãos dadas com a história. Então, a arte e a história estão extremamente ligadas. E o Renascimento acontece exatamente no Renascimento, na história também. E ele surge, pessoal, quando? Ele surge na época correspondente às grandes navegações. Então, lá naquela época que a gente teve as grandes navegações, que foram quando as pessoas começaram a sair em busca de novas terras, em busca de novos produtos, né, de novas descobertas, a gente vem com o período do Renascimento. As pessoas começam a abrir a sua mente e ir em busca de novas coisas. Então, nessa época, que a tia Vanessa até explicou, desenhei na lousa, mostrei para vocês as rotas, né, marítimas e tudo. Nessa época, o Renascimento ele vem também junto com tudo isso, tá? Foi uma época de descoberta de um mundo novo. Então, as pessoas estavam descobrindo esse novo mundo, tudo que girava em torno dele e tudo que tinha em torno dele que poderia ser descoberto, certo? E aí, junto com ele vieram as invenções, né? Algumas invenções foram criadas também nessa época, tá bom? Ela marca o início da Idade Moderna. Então, a Idade Moderna, ela inicia-se exatamente junto com o Renascimento, tá bom? Qual é a característica principal do Renascimento? A característica que você não pode esquecer jamais. A característica que você não pode esquecer jamais é esse ideal de valorização do ser humano, né? E da natureza. Então, antes disso, todo o ideal era voltado para a igreja, todo o ideal era voltado para o divino, né? Para as coisas de Deus. Nessa época, então, quando vem o Renascimento, existe uma quebra com a igreja e as pessoas começam a procurar razões e começam a procurar motivos por meio da razão, né? E não por meio da religião, da fé. Então, as pessoas deixam de serem guiadas apenas pela fé e começam a procurar respostas para as coisas que elas tinham questionamento, tá bom? Então, é uma tomada do antropocentrismo. E o que seria esse antropocentrismo? Seria colocar o homem no centro do universo. Então, o homem agora ele passa a ser o centro do universo, tá bom? Antigamente, tudo que se fazia girava em torno de Deus. Então, a gente tinha o teocentrismo, aquela visão ideal que a igreja queria, as pessoas quebraram e não queriam mais seguir ela, tá? Bom, pessoal, os pilares do Renascimento, qual que é? A valorização do ser humano. Então, a valorização do ser humano em tudo, na arte, em todos os ramos da arte, na dança, na música, no teatro, nas obras de arte, né, que são o meio visual que a gente tinha, as pinturas, as esculturas. Então, foi tudo voltado para o homem. Então, tinha o quê? Antigamente, toda obra de arte que existia, tudo era voltado para o divino. Então, você ia ter Deus, você tinha anjos, você tinha imagem de anjos, de santos e de Deus e tudo. Quando a gente vem com o Renascimento, as obras mudam as suas características. E a gente começa a ter coisas da vida cotidiana do ser humano retratadas por meio da obra de arte, tá? Aqui embaixo da minha foto aqui, tá o quê? A racionalidade. Então, as pessoas começam a pensar com a razão, né? Então, elas param com aquele negócio de fé que eu falei para vocês. Elas vão parar e vão entender com a razão. Com a razão, por meio dos experimentos que eles vão fazer, as coisas que eles vão descobrir, eles começam, então, a ter uma outra visão de mundo, tá? E o caráter do quê? Da observação. Então, eles começam a observar a natureza, né? Eles começam a imitar essa natureza
e fazer as experimentações científicas. Então, é nessa época também que se descobre que o mundo, ele não é um plano, e sim ele é uma esfera, tá? Então, nessa época a gente vai ter grandes descobertas, né? E a gente diz, todos esses estudiosos, que eles acabam indo de encontro contra os ideais da igreja, eles fazem várias descobertas que até hoje são muito importantes para todos nós, tá bom? Então, pessoal, o que vem com isso? Com isso vai vir o quê? As regras clássicas na arte. Então, eles começam a utilizar-se de regras clássicas. A simetria, a tia Vanessa apertou, desculpa, pessoal. A tia Vanessa apertou antes da hora, tia Vanessa, não pode. Então, nós vamos ter o quê? As regras clássicas, né? Na arte, que é o quê? Simetria, proporção e harmonia, certo? Lembra que a gente fez até um experimento, a gente fez rota de fuga, a gente fez um desenho, fez as proporções, a simetria, tudo direitinho, que a gente fez na lousa juntos, e depois eu pedi uma atividade para vocês. Então, as regras clássicas na arte, elas vão se tornar mais fortes, tá bom? Nesse período. Também nesse período, eles começam a estudar a anatomia humana. Então, eles começam a entender o nosso corpo mais profundamente. Então, eles começam a entender tudo que está no nosso corpo e começam a retratar de uma maneira real, de uma maneira como ela é, né? Do nosso corpo como ele realmente é. E aí, eles não têm vergonha de colocar de fora as vergonhas, como eles diziam antigamente, né? Como vocês vão ver, várias esculturas que foram feitas naquela época, os personagens apareciam nus, né? E com as vergonhas de fora, né? Que é assim que eles chamavam, com as vergonhas de fora. Então, naquela época quebrou-se, porque isso até então era proibido pela igreja, ninguém podia fazer uma coisa desse jeito. E aí, quando vem o Renascimento, essa visão muda e as pessoas começam a seguir mais a razão do que a fé, tá certo? Eles também se utilizam de sombra, luz, tons escuros, tons claros, para dar a impressão de profundidade nas obras que eles fazem, né? Então, a gente viu lá da Mona Lisa, né? Que tinha um plano de fundo. Como é que ele fez essa rota de fuga? Lembra que ele tinha uma rota de fuga, de onde ele traçou, né, a proporção e a harmonia da obra que ele fez, né? Então, a gente estudou tudo isso. Depois a gente estudou como é que ele estava dando essa noção de profundidade, como é que aparecia a noção de que tinha uma luz, né, sobre a Mona Lisa, elas são as partes mais claras. Tudo isso a gente viu lá na sala de aula, tá? Bom, pessoal, lá durante o Renascimento, vieram esses grandes pensadores da época. Lá eu conversei com vocês já sobre eles, né, que a gente viu lá a escola, né? Até aqui a escola de Atenas, lembra? A gente viu a escola de Atenas e eu conversei com vocês sobre eles. Até falei que os dois personagens centrais que estariam aqui, ó. Tá vendo? E eu trouxe eles aqui na tela hoje para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui na escola de Atenas você tem o Aristóteles e o Platão, tá bom? Eles tinham diversas frases, né, que eles utilizavam para poder explicar as coisas e questionar as coisas do mundo, porque eles eram grandes filósofos, pensadores, e eles faziam com que as pessoas pensassem. Então, nessa escola de Atenas, se juntavam várias pessoas que queriam pensar, elas não queriam em opiniões formadas, elas queriam pensar e questionar o porquê de todas as coisas. E esses filósofos, eles foram extremamente importantes, porque naquela época eles já tinham seus pensamentos, expunham seus pensamentos, levavam as pessoas a pensar, e o que é mais importante, que esses pensamentos são aplicáveis até hoje, né? Então, até hoje, as pessoas que estudam, vai estudar direito, vai estudar psicologia, vai estudar psicopedagogia, você vai ter que estudar esses pensadores. Qualquer ramo. Você vai estudar administração, você vai ter que estudar Nicolau Maquiavel. Então, você vai ter que estudar algum desses pesquisadores, tá? Qualquer ramo que você for,
você vai ver que vocês vão estudar, e vocês vão lembrar que a tia Vanessa falou que vocês iriam estudar. Então, o primeiro que a gente tem aqui, ó. Gente, eu coloquei 4 aqui, mas houveram mais, tá bom? Coloquei os 4 que são mais precursores, tá bom? Aristóteles falando assim, o ignorante afirma, o sábio duvida, e o sensato reflete. O que ele quer dizer aqui? Que você tem que parar para você refletir sobre aquilo que as pessoas falam e sobre as informações que chegam até você, certo? Porque a pessoa que ela é sábia, né, que ela é sensata, ela vai refletir naquilo. Ela não vai se duvidar. Não adianta você falar assim, eu não acho que é isso não, eu duvido que é isso. Tá, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Eu não vou estudar isso? Não. Uma pessoa que ela é sensata, o que ela vai fazer? Ela vai estudar aquilo. Ela vai entender se aquilo realmente é daquela maneira como a pessoa está dizendo para ela, tá? A pessoa ignorante é aquela que afirma uma coisa e para ela é lei, para ela é ponto final, né? Ela não quer refletir, tá bom? Depois a gente tem aqui, ó, Nicolau Maquiavel. É um vício comum a todos os homens o de não se importar-se com a tempestade no perdurar da bonança. O que quer dizer isso? Que todas as pessoas têm um costume de que quando está tudo bem, elas não se preocupam com as tempestades, né? E é o quê? É um vício. Então ele fala assim, é um vício comum a todos os homens, não se importar com a tempestade no perdurar da bonança. Mas a gente não pode pensar assim. Por quê? Nós devemos, o que ele quer dizer é isso, que nós devemos, mesmo quando as coisas estão indo muito bem, a gente nos preocupar de que algo dê errado, de que algo não aconteça da maneira como a gente projetou, ou não aconteça da maneira como a gente previa que ia acontecer. Porque você tem que já estar preparado para, se isso acontecer, você ter alguma medida para tomar. Porque se você está aqui, ó, não, tá tudo bem, então eu não vou pensar em nada, não quero saber de nada, não vou pensar em plano B, não vou pensar em nada. Então, se acontecer alguma coisa, você vai ser pego de calça curta, porque você não vai conseguir lidar com essa situação. Então, mesmo nos tempos bons, a gente tem que prever que alguma coisa lá no futuro vai acontecer. Quer ver um exemplo? O professor Bira está dando para vocês aí direto essa questão de vocês economizar, de vocês tomarem cuidado, né, com aquilo que vocês gastam e tudo. Isso é se importar com a tempestade em tempos de bonança. Então, não é porque hoje você está ganhando um dinheirinho que está indo tudo bem, que você pode falar assim, então eu vou gastar bastante porque eu sempre tenho dinheiro. E se acontecer alguma coisa lá na frente e não der certo? Foi o que aconteceu agora. Muitas pessoas não estavam preparadas para o que está acontecendo agora. Então, tem gente que não tinha nenhum tipo de reserva. E quando vem uma tempestade igual essa agora, da pandemia, as pessoas não têm reserva nenhuma e ficam a ver navios. Então, se as pessoas tivessem se importado e guardado, agora não passariam tantas necessidades, entendeu? É isso que ele quer dizer, tá bom? Para vocês verem como isso foi um pensador, né, de muitos anos atrás, mas que o que ele fala e o que ele pensa se aplica até os dias de hoje, certo? Depois a gente tem quem? Platão. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Então, ele quer dizer, quando você comete uma injustiça, quando você comete alguma coisa com alguém que vai deixar essa pessoa triste, né, que não é legal para essa pessoa, você é mais infeliz do que aquele coitado. Você é muito mais infeliz do que o que foi injustiçado. Presta atenção, hein, pessoal? Vamos lá. Depois, William Shakespeare. Vamos lá. É um amor pobre aquele que não se pode medir. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso no rosto do que pela ponta da espada. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte. Mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Os homens de poucas palavras são os melhores. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Nossa, quanta coisa, hein, pessoal? Então vamos lá, vamos por partes. Ele diz que um amor que ele se pode medir o tanto, ele é um amor pobre. Ele é um amor muito fraco, certo? E ele fala que é mais fácil você conseguir alguma coisa que você queira com um sorriso no rosto do que uma espada em punho.
né? Porque às vezes você vai estar com uma espada, mas você não vai conseguir aquilo que você quer. Vamos dar um exemplo? É mais fácil você conquistar alguém com um sorriso, tratando a pessoa bem, do que você pegar e chegar com uma arma e ameaçar ela para que ela goste de você. Ela não vai gostar de você. Ela pode fingir que ela gosta de você, mas ela não vai gostar de você. Mas se você tivesse tratado ela bem, com um sorriso, falado bem, você poderia ter conseguido conquistar ela, que ela gostasse de você. Depois, os covardes morrem várias vezes antes da morte. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que uma pessoa covarde, ela está o tempo inteiro se entregando. Ai, eu não vou conseguir. Ai, não vai dar para fazer. Ai, eu não vai dar. Ai, coitado de mim. Então, ele está o tempo inteiro morrendo. E aquele que é corajoso, ele vai e luta, ele vai para cima, ele quer conquistar aquilo que ele deseja. E aí, se acontecer de não der certo, ele vai sofrer apenas uma vez. E aquele que foi covarde, ficou sofrendo várias vezes, porque ele sempre ficava achando que nada ia dar certo. Então, melhor a gente ser corajoso, hein? Bora lá! Depois, os homens de poucas palavras são os melhores. Ou seja, ele diz que quem fala muito não são os melhores. É melhor aquela pessoa de poucas palavras. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. O que ele quer dizer? O que a gente já sabe. Olha como isso se aplica na nossa vida hoje. Que muita gente utiliza-se da palavra de Deus para dizer que é bonzinho, para dizer que é santo, para dizer que é uma pessoa maravilhosa, né? Mas ele está dizendo o seguinte, que até o diabo pode falar as escrituras. Se isso convém para ele, se naquele momento convém para ele falar as escrituras, ele vai falar as escrituras, né? Então, isso não quer dizer que você sabe as escrituras, não quer dizer que você é uma pessoa melhor do que ninguém. Porque até o diabo pode dizer as escrituras. O que vai contar são o quê, pessoal? A sua ação, a sua atitude. Como você é? Porque não basta eu falar que eu faço bem ao próximo. Eu tenho que agir fazendo bem ao próximo. Beleza? Isso são só alguns pensamentos. Tem muitos, viu, pessoal? Bem interessante. Bom, ramos da arte influenciados diretamente pelo Renascimento. Quem? Aqui embaixo da minha foto tá a escultura, a expressão artística, grandes representantes como Michelangelo e Donatello, certo? A gente viu lá as esculturas que são sempre voltadas para o corpo humano. Eles gostavam, começaram a retratar o corpo humano, por isso que aquela intenção de estudar tanto anatomia, lembra? Depois, na música renascentista, era expressando as qualidades humanas e a ciência. Parou de ser aquela música totalmente voltada para Deus. Uma música totalmente gospel. Então, ele começa a fazer uma música voltada para as qualidades humanas, voltada para as ciências, fazendo músicas que contornam toda a nossa vida, trazendo para mais para a nossa vida real, ok? Teatro renascentista. Trazendo à comunidade dramas da vida cotidiana. Então, o teatro parou de trabalhar somente com histórias de Jesus, histórias lá do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da via sacra e etc., e vida de santos, etc., para começar a tratar da vida cotidiana. Então, o teatro começou a trazer coisas da vida cotidiana das pessoas. Depois, dança renascentista. Antes, a dança era proibida, até a época, né, que a igreja comandava tudo, a igreja proibia a dança. Isso não quer dizer que não existia, como eu já disse para vocês. As pessoas dançavam longe dos olhos dos religiosos. Mas, a partir do Renascimento, a dança começou a ser uma coisa legal e que começou até a ser praticada dentro das cortes. E é nesse momento que nasce o balé. O balé nasce no Renascimento, numa festa de casamento encomendada a um baile, como eu já expliquei para vocês na nossa última aula. Bom, agora é com você, pessoal. Vamos lá. Não esqueça que você tem 2 atividades para entregar e que as 2 são para nota, né? Eu estou vendo aqui vários alunos que não me entregaram a atividade. E aí vai ficar com nota ruim, pessoal. Né? Então, vocês têm que entregar para mim o roteiro, que era o roteiro do teatro, que eu pedi para vocês criarem, com base naqueles personagens e tudo. Quem não fez e não lembra, assista o vídeo novamente para poder entender o que é, tá? Assista aquele vídeo novamente para você conseguir entender do teatro expressionista, do teatro renascentista.
Assista para você poder conseguir entender o que é para fazer. E uma releitura do mito, que foi a última aula que eu dei agora. Tá? Então, esses dois atividades têm que ser mandadas para mim urgente até o final da semana, que vale nota. Beleza? Para fazer. Lá no material de apoio de vocês, do livro de vocês, tem uma atividade para fazer. E você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um desenho aqui nessa página que eu vou falar agora. Então tá. O ponto alto da escola de Atenas, que a gente falou que era onde aqueles pensadores costumavam ficar, tinha a representação da busca de um ideal, né? No campo da beleza, gente, esse ideal, ele passou por mudanças. Teve uma época que eles achavam que era bonitinho, o ideal da mulher gordinha, né? Que dava a sensação de que ela tinha saúde, né? Que ela se alimentava bem. Depois teve época que, no ideal da beleza renascentista, eles queriam retratar exatamente como as pessoas eram, e por isso estudaram anatomia e tudo. E a gente tem os ideais de hoje, que é os que são publicados nas mídias, na televisão, né? Nas revistas, em todos esses locais, a gente tem um ideal de beleza, de como é uma mulher ideal, né? Mais bela, e a gente tem o ideal de como é um homem belo. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que agora você vai desenhar o seu ideal de beleza. Não é o ideal que está na mídia, nem é o ideal renascentista, nem é o ideal, é o seu ideal. Você vai pensar na sua cabeça um personagem e você vai desenhar nessa página o seu ideal de beleza. Qual é o seu ideal de beleza? Você vai desenhar uma pessoa aqui com o seu ideal de beleza. O que é beleza para você? Combinado? Então, na nossa aula ao vivo, eu vou querer ver essa atividade, tá bom? E a gente vai conversar sobre ela. Beijos. Dúvidas?